Você já teve aqueles momentos na vida em que tudo muda em questão de segundos? Aqueles instantes em que uma frase, um gesto ou até mesmo um silêncio transforma completamente quem você é? Pois bem, deixa eu te contar sobre o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. Ou melhor, se endireitou de vez. Meu nome é Berenice, tenho 59 anos. E durante a maior parte da minha vida, eu acreditei que ser mãe significava estar sempre disponível para resolver os problemas dos filhos. Não importava o custo pessoal. Mas às vezes, a vida tem um jeito peculiar de nos ensinar que nem sempre o que pensamos ser amor é realmente amor. Às vezes, é apenas medo de não ser amada de volta. Era uma terça-feira de março, daquelas manhãs quentes e abafadas que anunciam que o verão ainda não acabou completamente. O sol entrava pela janela da minha cozinha, iluminando as pequenas partículas de poeira que dançavam no ar. Eu estava na minha rotina matutina. 2 fatias de pão de forma, um pouco de margarina e café preto, sem açúcar. A mesma rotina que cultivei durante os últimos 4 anos, desde que finalmente consegui minha casa própria. Minha casinha é pequena, mas é minha. 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro que eu reformei há 2 anos com o dinheiro que juntei fazendo costuras extras durante as madrugadas. Nada luxuoso, mas cada cantinho foi escolhido por mim, decorado com meu gosto, comprado com meu suor. As paredes são pintadas de amarelo claro, uma cor que sempre me deu alegria, mas que meu falecido marido achava muito chamativa. Aos 55 anos, depois de uma vida inteira morando em casas alugadas, onde não podia nem mesmo trocar a cor de uma parede, eu finalmente tinha conseguido meu maior sonho. Um lar que era verdadeiramente meu. A mesa da cozinha é de fórmica azul, comprada usada de uma família que estava se mudando. Lixei, pintei as pernas de branco e ela ficou linda. As cadeiras não combinam. Uma é amarela, outra azul, e tem uma verde que peguei do lixo e reformei. Pode parecer desorganizado para alguns, mas para mim, cada peça conta uma história de economia, criatividade e independência. Estava mexendo o café na panela, daquelas de alumínio antigas que fazem o café mais gostoso, quando ouvi o barulho inconfundível da porta da frente se abrindo. Não foi o som da campainha. Não foi uma batida educada. Foi o barulho de alguém que tem chave e acha que tem direito de usá-la quando quer. Nem precisei me virar para saber quem era. Rodrigo, meu filho mais velho de 32 anos, simplesmente entrou como se fosse o dono do lugar. Sempre foi assim com ele. Desde pequeno, achava que o mundo girava ao redor das necessidades dele, que as portas se abriam automaticamente para suas vontades, que o não era uma palavra que não se aplicava a ele. "Bom dia, mãe", ele disse, mas no tom de quem não estava realmente me cumprimentando. Era mais como quem anuncia sua presença antes de dar uma notícia que já decidiu que você vai aceitar. Eu me virei devagar, ainda segurando a colher de pau, e vi aquela expressão no rosto dele que eu conhecia muito bem. Era a cara de quem já havia tomado uma decisão e estava apenas me comunicando, não me consultando. Rodrigo é um homem bonito, puxou ao pai nesse aspecto. Alto, cabelos escuros, olhos castanhos que podem ser doces quando ele quer alguma coisa ou duros quando não está conseguindo o que deseja. Naquele momento, eles estavam determinados. "Bom dia, filho. Quer um café?" Acabei de coar. "Não, obrigado. Não tenho tempo. Vim aqui para te avisar de uma coisa." Ele se sentou na minha mesinha da cozinha, ocupando a cadeira amarela como se fosse um trono. "A Juliana, as crianças e a dona Francisca vão se mudar para cá." Eu fiquei parada, com a colher suspensa no ar, como se alguém tivesse apertado o botão de pause da minha vida. Por um momento pensei que não havia entendido direito. Ou talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. "Como assim, Rodrigo?" "É simples, mãe. Eles estão apertados no apartamento. 2 quartos para 5 pessoas não dá mais. Miguel e Isabela estão crescendo. Precisam de mais espaço. Dona Francisca está com problemas de saúde e precisa de um lugar maior, mais tranquilo. Aqui tem espaço de sobra. E você vive sozinha mesmo." A forma como ele falou, "Você vive sozinha mesmo", me atingiu como um tapa na cara. Como se o fato de eu estar sozinha fosse um desperdício, como se minha solidão fosse um problema que precisava ser resolvido, como se minha casa fosse grande demais para uma pessoa só e eu não tivesse direito ao meu próprio espaço.
E vocês já decidiram isso sem me perguntar? Ele suspirou, como se eu estivesse sendo difícil sem motivo. Mãe, não complique. É temporário, só até a gente conseguir um lugar maior. A situação está difícil para todo mundo, você sabe. Você sempre foi uma mãe compreensiva. Não vai ser agora que vai nos deixar na mão. Temporário. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino desafinado. Eu conhecia meu filho o suficiente para saber que temporário, na linguagem dele, significava até eu resolver minha vida às suas custas, sem pressa nenhuma e sem nenhuma consideração pelo que você quer ou precisa. Rodrigo, esta é minha casa. Eu trabalhei 35 anos para conseguir ela. Eu não posso simplesmente... Mãe, já está tudo acertado. Ele me interrompeu com uma naturalidade que me deixou gelada. Juliana já avisou no trabalho dela o novo endereço para o cartão de ponto. As crianças já sabem que vão mudar para a casa da vovó. Eles estão super animados, por sinal. E Dona Francisca já deu a notícia para os filhos dela que ela vai morar com a família. Não tem mais volta. Cada palavra era como uma pedra sendo jogada em um lago tranquilo. As ondas se espalhavam, destruindo a paz que eu havia construído tão cuidadosamente. Eles não apenas haviam tomado a decisão sem me consultar, eles haviam comunicado para outras pessoas, criado expectativas, assumido compromissos. E eu era a última a saber. Quer dizer que vocês já contaram para todo mundo, menos para mim? Ora, mãe, a gente sabia que você ia concordar. Você sempre concordou quando a família precisou de ajuda. E foi nesse momento que algo dentro de mim despertou. Não foi raiva. Pelo menos não ainda. Foi uma clareza fria e cortante, como a lâmina de uma tesoura bem afiada. Uma lucidez que correu pelas minhas veias como água gelada, me fazendo enxergar coisas que eu havia fingido não ver durante anos. Depois de 59 anos neste mundo, 29 anos como mãe viúva, eu finalmente entendi uma coisa. Eu havia confundido amor maternal com ser capacho. Havia confundido ser uma boa mãe com ser uma pessoa sem direitos. Havia confundido disponibilidade com fraqueza. E onde vocês vão dormir? Perguntei, minha voz estranhamente calma. Bom, a gente pensou assim. Miguel e Isabela ficam no quarto que você usa de costura. É perfeito para eles. Tem espaço para 2 camas. Dona Francisca fica no quarto de hóspedes. E eu e a Juliana podemos usar o sofá-cama da sala por enquanto. Meu quarto de costura. O espaço que eu havia criado com tanto carinho, onde tinha minha máquina de costura, minha mesa de corte, meus tecidos organizados por cor, meus carretéis de linha dispostos como um arco-íris. O lugar onde eu me refugiava quando o mundo ficava pesado demais, onde criava coisas bonitas com as próprias mãos. Eles queriam transformar meu santuário em dormitório de crianças. E você achou que eu não ia me importar de perder meu espaço de trabalho? Ele deu de ombros. Mãe, você já não costura tanto assim. E é só temporário, lembra? Algumas semanas, no máximo alguns meses. Alguns meses. Agora a história estava mudando. Primeiro era temporário, depois algumas semanas, agora alguns meses. Em breve seria 1 ano, depois 2. E eu me veria presa na minha própria casa, servindo uma família que nem me perguntou se eu queria servir. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Ele me olhando com aquela expressão de quem estava esperando que eu dissesse, tudo bem, filho, como sempre, e eu o encarando com uma serenidade que nem eu mesma sabia que possuía. Quando vocês pretendem se mudar? Sábado, já até aluguei o caminhão. Vai sair caro, mas fazer o quê, né? A família é prioridade. Sábado, 4 dias. 4 dias para eles organizarem a invasão da minha casa e 0 segundos para me consultarem se eu concordava com isso. 4 dias para eu me preparar para perder minha privacidade, minha rotina, meu espaço, minha paz. E se eu disser que não concordo? Ele riu. Riu mesmo, como se eu tivesse feito uma piada. Ah, mãe, para com isso. Você não vai negar ajuda para sua própria família. Você não é assim. Não, eu não era assim. Pelo menos não era a Berenice que ele conhecia. A Berenice que ele conhecia era a mulher que havia trabalhado em 3 empregos para pagar o curso técnico dele. Que havia costurado madrugadas inteiras para conseguir dinheiro para as roupas de formatura das meninas. Que havia emprestado dinheiro que não tinha quando ele quis casar.
que nunca disse não, nunca reclamou, nunca pôs suas necessidades em primeiro lugar. Mas talvez fosse hora de ele conhecer uma Berenice diferente. Tá bom, Rodrigo. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse processá-las completamente. Ele sorriu, aliviado, como uma criança que acabou de conseguir permissão para ficar acordado até mais tarde. Sabia que você ia entender, mãe. Você sempre foi especial. Ele se levantou da cadeira e veio me dar um beijo na testa, como fazia quando era criança e havia conseguido algo que queria. O mesmo gesto carinhoso que ele usava para selar suas vitórias sobre minha vontade. Especial. Mais uma palavra que me machucou profundamente. Não era especial. Eu era conveniente. Era a mãe que nunca dizia não, que sempre encontrava um jeito de resolver os problemas de todo mundo, que colocava as necessidades dos outros sempre antes das suas. Era especial da mesma forma que um extintor de incêndio é especial. Você só lembra que ele existe quando precisa dele. A Juliana vai ficar muito feliz, ele continuou, já caminhando em direção à porta. Ela estava preocupada com a reação da senhora. Eu disse que você ia ser compreensiva, como sempre. Como sempre. Essas duas palavras resumiam minha vida inteira. Berenice, compreensiva como sempre. Berenice, que resolve os problemas dos outros como sempre. Berenice, que coloca suas necessidades de lado como sempre. Rodrigo, eu chamei quando ele já estava na porta. Sim, mãe. Vocês já avisaram o senhorio do apartamento que vão sair? Claro. Demos o aviso de 30 dias ontem. Por isso é importante mesmo que seja no sábado. Não podemos pagar mais um mês de aluguel à toa. Então eles realmente haviam queimado todas as pontes. Não era apenas uma decisão tomada, era uma decisão executada. Eles não tinham plano B, não tinham para onde ir se eu dissesse não. Haviam apostado todas as fichas na certeza de que eu cederia. E estavam certos. Pelo menos era o que eles pensavam. Depois que ele saiu, fiquei ali parada na cozinha, com o café já frio na panela e um gosto amargo na boca que não tinha nada a ver com bebida. Olhei ao redor da minha casa. Minha mesa de fórmica azul, meus pratinhos descombinados que comprei um a um ao longo dos anos, minha cortina de crochê que fiz com as próprias mãos durante uma gripe que me deixou em casa por uma semana, meu sofá pequeno mas confortável, onde eu assistia minhas novelas em paz todas as tardes. Cada objeto ali contava uma história. A história de uma mulher que começou do 0 aos 30 anos e construiu uma vida inteira com as próprias mãos. Que economizou centavo por centavo, que abriu mão de roupas novas, de passeios, de relacionamentos, de restaurantes, de férias, de tudo que uma mulher tem direito de ter para dar aos filhos o melhor que podia. Pela janela da cozinha, eu podia ver meu pequeno quintal. Não é grande coisa, uns 3 metros quadrados onde plantei algumas ervas. Hortelã, manjericão, alecrim, coisas simples que uso para temperar minha comida e fazer meus chás. Até aquele cantinho insignificante seria invadido por brinquedos, roupas no varal, talvez até um balanço que eles instalariam sem me perguntar. Foi então que uma lembrança me veio à mente. Há 2 anos, quando estava reformando o banheiro, o pedreiro me perguntou se eu queria instalar uma banheira pequena no lugar do box. A senhora mora sozinha, tem todo o direito de ter um banheiro como quer, ele havia dito. Na época, achei a ideia extravagante demais. Quem era eu para ter luxos como uma banheira? Mulher da minha idade, morando sozinha, não precisava de frescuras. Mandei instalar um box comum mesmo. Mas agora me dava conta de que o pedreiro estava certo. Eu tinha direito sim. Direito de ter uma banheira se quisesse. Direito de pintar a casa da cor que me desse prazer. Direito de assistir televisão no volume que quisesse. Direito de andar de pijama pela manhã. Direito de comer a hora que desse vontade. Direito de não cozinhar se não estivesse com vontade. Direito de ter visitas quando eu quisesse receber, não quando outros decidiam me visitar. Eu tinha 59 anos e estava descobrindo que tinha direitos. Peguei meu telefone e liguei para Carmen, minha amiga e vizinha, uma senhora de 62 anos que sempre foi minha confidente. Carmen era viúva como eu, mas havia tomado decisões diferentes depois da morte do marido. Vendeu a casa grande, comprou um apartamento pequeno, viajou para conhecer os netos que moravam em outros estados, fez um curso de pintura, namorou um senhor por 2 anos. Carmen,
Você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Claro, querida. Aconteceu alguma coisa? Você está com a voz estranha. Não é nada grave. Ou talvez seja. Ou talvez seja a coisa mais séria que já aconteceu na minha vida. Não sei ainda. Nossa, Berenice. Você me deixou preocupada. Já estou indo. Enquanto esperava minha amiga chegar, fui até meu quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardava meus documentos mais importantes. Lá estava minha escritura da casa, toda quitada, toda minha. Lá estavam também os extratos da conta poupança que abri há 2 anos, conta que nenhum dos meus filhos conhecia. Dinheiro que juntei fazendo costuras extras nas madrugadas, vendendo doces caseiros no final de semana, economizando em cada coisa que podia, guardando cada real que sobrava da minha aposentadoria. Não era uma fortuna, mas era uma quantia considerável. E pela primeira vez na vida, aos 59 anos, eu ia usar esse dinheiro para comprar algo que não estava à venda em loja nenhuma: minha liberdade. Carmen chegou em 15 minutos, com aquela pressa de quem sabe que uma amiga precisa. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, trazendo consigo o cheiro do perfume suave que usava há anos. Algo floral que me tranquilizava. Aos 62 anos, Carmen tinha uma energia que eu sempre admirei. Cabelos grisalhos bem cortados, roupas sempre alinhadas e, principalmente, uma postura de quem sabia exatamente quem era e o que queria da vida. Berenice, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela perguntou, se sentando ao meu lado no sofá. Sua voz no telefone me deixou assustada. Respirei fundo e comecei a contar tudo. Sobre Rodrigo chegando sem avisar, sobre o anúncio da mudança, sobre como me senti atropelada por um trem. Mas enquanto falava, as memórias foram brotando, uma após a outra, como fotografias antigas que alguém espalha sobre uma mesa. Sabe, Carmen, enquanto esperava você chegar, fiquei pensando em quando tudo começou a dar errado. Ou melhor, quando eu comecei a me perder no meio da minha própria vida. Carmen segurou minha mão. Conta, querida. Foi logo após o funeral do Antônio. Lembro que estávamos no cemitério, aquele dia cinzento de agosto. Rodrigo segurava minha mão direita, Patrícia estava no meu colo e Luciana dormia no carrinho. Tive meus 3 filhos em sequência, um atrás do outro, como se o tempo estivesse contra nós. Não havia espaço para o luto. Havia 3 pequenas vidas que dependiam só de mim. As pessoas vinham me dar os pêsames e todas diziam a mesma coisa. Agora você vai ter que ser muito forte, Berenice. Essas crianças precisam de você. Pausei, sentindo o peso daquela memória. Ninguém perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu tinha medo. Era como se, de uma hora para outra, eu tivesse deixado de ser uma pessoa que sentia dor para me tornar apenas uma função, a mãe que tinha que dar conta de tudo. Carmen balançou a cabeça. Ela entendia. Também havia passado por isso quando perdeu o marido, 5 anos antes de mim. No primeiro mês após o funeral, continuei, eu mal conseguia sair da cama. Rodrigo perguntava todo dia quando o papai ia voltar, Patrícia chorava por qualquer coisa, e Luciana, coitadinha, parecia sentir que algo estava errado. Mas não tinha tempo para luto, não tinha tempo para processar minha própria dor. Tinha que funcionar. Levantei e fui até a janela da sala, olhando para a rua onde morávamos há 4 anos. Lembro do primeiro dia que fui procurar trabalho. Deixei as crianças com Dona Célia, a vizinha, e saí batendo de porta em porta no centro da cidade. Eu não tinha experiência em nada que não fosse cuidar da casa e das crianças. Quem ia me contratar? E foi aí que você descobriu a costura, Carmen disse, conhecendo parte da história. Foi, mas não foi uma descoberta romântica, sabe? Foi desespero puro. Eu tinha aprendido o básico com minha mãe quando era adolescente, mas nunca pensei que isso salvaria nossa vida. Voltei para o sofá. Comecei fazendo barrinha de calça para Dona Neuza, que morava 2 casas abaixo da nossa. 5 reais por peça. Parece pouco hoje, mas naquela época já ajudava a comprar leite para as crianças. O que eu não havia contado para Carmen e que doía demais para falar era sobre as noites. Sabe o que era mais difícil? As noites, Carmen. As crianças dormiam e eu ficava ali na mesa da cozinha, costurando até 2, 3 da manhã. A luz era fraca, meus olhos ardiam, mas eu não podia parar.
Cada peça de roupa era comida na mesa. Era um remédio se alguém ficasse doente. Era a prestação da casa. Você se matou de trabalhar, Carmen murmurou. Me matei e renasci várias vezes. Porque não era só o trabalho, era tudo. Rodrigo era uma criança difícil, sempre foi. Quando o pai morreu, ele ficou mais rebelde ainda. Batia nas irmãs, não obedecia, fazia birra na escola. Eu era chamada lá toda semana. Seu filho precisa de mais atenção, dona Berenice. Como se eu tivesse atenção sobrando. Levantei novamente, inquieta com as memórias. E sabe o que mais me doía? Era ver como as pessoas me olhavam. No supermercado, na escola das crianças, na rua. Era aquele olhar de pena misturado com julgamento. Coitada da Berenice, viúva com 3 filhos pequenos. Mas ao mesmo tempo, será que ela está dando conta? Será que não deveria arrumar um marido para ajudar? As pessoas sempre têm opinião sobre a vida dos outros, Carmen disse com amargura. Exato. E eu comecei a viver para provar que estava dando conta. Rodrigo queria fazer aula de futebol? Eu arranjava um jeito de pagar, mesmo que isso significasse costurar até 4 da manhã. Patrícia queria o material escolar mais bonito? Eu economizava no meu almoço durante semanas para comprar. Luciana precisava de roupas novas porque estava crescendo. Eu desmanchava minhas próprias roupas para fazer outras para ela. Carmen me olhava com uma tristeza nos olhos que me fez perceber como minha história soava dolorosa. O pior era quando eles cresceram e começaram a ter vergonha de mim. Rodrigo, principalmente. Quando ele estava no ensino médio, não queria mais que eu fosse às reuniões da escola. Dizia que as outras mães eram mais elegantes, que eu sempre estava com as mãos machucadas de tanto costurar, que minhas roupas eram velhas. Que ingratidão, Carmen suspirou. Na época, eu não via como ingratidão. Via como motivação para trabalhar mais ainda. Pensei, vou trabalhar tanto que vou conseguir comprar roupas bonitas, vou conseguir me arrumar melhor, vou conseguir ser uma mãe da qual ele tenha orgulho. Sentei novamente, cansada só de lembrar. Foi quando comecei a pegar trabalhos maiores. Vestidos de noiva, ternos, uniformes para empresas. Trabalhava das 5 da manhã até meia-noite. As meninas já sabiam fazer comida básica porque eu mal tinha tempo de cozinhar. Rodrigo reclamava que a casa estava sempre bagunçada porque eu não tinha tempo de arrumar. E você nunca pensou em remarcar? Nunca apareceu ninguém? Ah, apareceu sim. Teve o seu Joaquim da padaria, que sempre foi gentil comigo. Viúvo também, 2 filhos já crescidos. Ele me chamou para sair algumas vezes. Sorri tristemente. Mas Rodrigo fez um escândalo quando soube. Disse que eu estava desrespeitando a memória do pai, que ele não aceitaria outro homem em casa. Patrícia e Luciana eram pequenas ainda, não entendiam, mas Rodrigo conseguiu convencê-las de que eu estava fazendo algo errado. E você desistiu do seu Joaquim. Desisti. Na época pensei que estava sendo uma boa mãe, colocando os filhos em primeiro lugar. Hoje percebo que estava ensinando para eles que minha felicidade não importava, que eu não tinha direito a uma vida própria. Levantei para servir um copo d'água para nós duas. O engraçado é que as meninas aprenderam diferente. Patrícia e Luciana sempre foram mais carinhosas, mais consideradas. Quando cresceram, me incentivavam a sair, a fazer coisas para mim. Mas Rodrigo aprendeu que eu estava ali para resolver os problemas dele. Como assim? Quando ele fez 18 anos, quis fazer um curso técnico, curso caro, em uma escola particular. Eu não tinha dinheiro, mas ele disse que era o sonho dele, que sem aquele curso ele não ia conseguir um emprego bom. Trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo durante 2 anos para pagar o curso dele. Voltei para o sofá com os copos d'água. Sabe o que ele me disse quando se formou? Valeu, mãe. Agora eu vou conseguir um emprego bom e não vou precisar me preocupar mais com dinheiro. Não obrigado por ter se sacrificado por mim. Não agora eu vou te ajudar. Era como se tudo que eu havia feito fosse minha obrigação. E foi aí que ele começou a te tratar como capacho? Não, Carmen. Foi aí que eu percebi que sempre me tratou assim, só que antes eu achava que era amor. Respirei fundo. Quando ele arrumou o primeiro emprego, eu pensei que as coisas iam mudar, que finalmente eu ia poder relaxar um pouco, talvez até voltar a estudar, fazer algo para mim. Mas não foi assim. O que aconteceu? Ele continuou morando comigo até os 28 anos. Dizia que estava economizando para casar, que em casa da mãe ele gastava menos. Só que ele não ajudava com nada.
Eu que continuava cozinhando, lavando, passando as roupas dele. Ele ganhava bem, mas o dinheiro dele era só dele. As contas da casa continuavam sendo minhas. Carmen balançou a cabeça indignada. E quando ele finalmente saiu de casa para casar com a Juliana, sabe o que ele disse? Mãe, agora você vai ficar sozinha, mas não se preocupa, a gente vai vir sempre te visitar. Como se ele estivesse me fazendo um favor. Jesus Cristo! Pois é. E as visitas? Só quando precisava de alguma coisa. Quando a Juliana engravidou do Miguel, eles apareciam aqui toda semana para eu fazer comida e congelar para eles. Quando o Miguel nasceu, eu que fiquei uma semana na casa deles ajudando com o bebê. Quando a Isabela nasceu, a mesma coisa. Pausei para beber água, sentindo a garganta seca de tanto falar. E o pior de tudo, Carmen, é que eu achava que estava sendo uma boa mãe. Achava que estar sempre disponível, sempre disposta a ajudar, sempre colocando as necessidades deles antes das minhas, era amor. Mas não era amor, era medo. Medo de quê? Medo de que eles não gostassem mais de mim. Medo de que me abandonassem. Medo de ficar realmente sozinha. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu confundi amor com disponibilidade, Carmen. Pensei que se eu dissesse não para alguma coisa, eles iam parar de me amar. Carmen me abraçou. Mas você percebeu isso há tempo, querida. Percebi hoje. Aos 59 anos, eu finalmente entendi que amor de verdade inclui respeito. E respeito significa perguntar antes de decidir sobre a vida de outra pessoa. Significa considerar os sentimentos do outro. Significa não tratar a pessoa como se ela fosse um objeto disponível para uso. Nos afastamos do abraço e nos olhamos nos olhos. Sabe quando foi que eu tive certeza de que precisava mudar? Foi há 3 meses, no aniversário do Miguel. Eles fizeram uma festa na casa deles e me chamaram para ajudar a organizar. Passei o dia inteiro cozinhando, arrumando, servindo os convidados. No final da festa, quando todos foram embora, eu estava exausta, lavando louça na cozinha. Ouvi Rodrigo conversando com um amigo na sala. O que ele disse? Ele disse: é bom ter uma mãe que não enche o saco e sempre ajuda quando a gente precisa. A minha nunca reclama de nada. Senti a raiva subindo só de lembrar. Nunca reclama de nada, Carmen. Como se eu fosse uma empregada eficiente, não uma mãe que merece gratidão e respeito. Que horror! Foi naquele momento que eu decidi abrir aquela conta poupança secreta. Comecei a guardar dinheiro, não para eles, mas para mim. Para ter uma reserva, para ter opções, para poder dizer não quando fosse necessário. Levantei e fui buscar os extratos bancários que havia separado mais cedo. Olha isso, Carmen. Em 2 anos, economizando real por real, eu consegui juntar uma quantia que me dá liberdade de escolha. Não é muito, mas é o suficiente para eu não precisar aceitar qualquer coisa por desespero. Carmen olhou os papéis, impressionada. Nossa, Berenice, você conseguiu isso costurando e com sua aposentadoria? Consegui. E sabe o que mais? Pela primeira vez na vida, esse dinheiro é só meu. Não é para pagar curso de filho. Não é para ajudar com o casamento de ninguém. Não é para emergência de outros. É para a minha liberdade. Guardei os papéis de volta na gaveta. Hoje, quando Rodrigo fez aquele anúncio, quando ele simplesmente decidiu que ia trazer a família inteira para morar aqui sem me consultar, foi como se uma chave tivesse girado na minha cabeça. Eu olhei para ele e pensei: não, chega. Berenice não vai mais ser tratada assim. E o que você vai fazer? Sorri para minha amiga, sentindo uma determinação que nunca havia sentido antes. Vou mostrar para eles que Berenice Carvalho não é mais a mulher que aceita qualquer coisa calada. Vou mostrar que, aos 59 anos, eu finalmente aprendi a me valorizar. Carmen sorriu de volta. E como exatamente você pretende fazer isso? Tenho um plano, querida, e você vai me ajudar? Claro que vou. O que precisar? Naquele momento, pela primeira vez em décadas, eu me senti verdadeiramente no controle da minha própria vida. E isso era uma sensação incrível. Os 3 dias que se passaram entre a conversa com Carmen e o sábado foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu mantinha minha rotina normal. Acordava no mesmo horário, tomava meu café da manhã, costurava algumas peças, assistia minha novela das 6. Mas por dentro, era como se uma revolução silenciosa estivesse acontecendo.
Carmen e eu nos encontramos todos os dias para acertar os detalhes do que eu havia decidido fazer. Na quinta-feira, fomos ao centro da cidade resolver algumas pendências. Na sexta, ela me ajudou a organizar algumas coisas importantes. E no sábado de manhã, quando acordei às 5h30, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Tomei meu banho com calma, escolhi uma roupa confortável, minha calça jeans azul marinho e uma blusa branca de algodão que sempre me dava confiança. Fiz meu café da manhã e me sentei na cozinha, olhando pela janela enquanto o sol nascia. Estava um dia bonito, com céu limpo e uma brisa fresca que entrava pela janela entreaberta. Às 7h30, ouvi o primeiro barulho. Era um caminhão de mudança estacionando na frente da minha casa. Logo depois, carros chegaram em fila. Primeiro o de Rodrigo, depois o de Juliana com as crianças e, por último, um carro que eu não conhecia, provavelmente de algum parente ou amigo que veio ajudar. Fiquei na cozinha, observando pela janela. Rodrigo desceu do carro com aquela energia de quem está no comando da situação. Usava uma camiseta polo azul e parecia animado, gesticulando enquanto falava com os carregadores. Juliana saiu do carro dela carregando uma pasta, provavelmente com listas de organização da mudança. Ela sempre foi meticulosa com essas coisas. Miguel e Isabela correram para o portão da minha casa, empolgados. Aos 7 anos, Miguel era igual ao pai, determinado e acostumado a conseguir o que queria. Isabela, aos 5, era mais tímida, mas também estava sorrindo. Para elas, aquilo era uma aventura, uma mudança para a casa da vovó, onde teriam mais espaço para brincar. Dona Francisca, a sogra da Juliana, desceu do carro com dificuldade. Aos 73 anos, ela realmente parecia frágil, apoiando-se em uma bengala. Tinha cabelos brancos presos em um coque baixo e usava um vestido floral que parecia ter sido escolhido especialmente para causar boa impressão. Eu a conhecia pouco. Tínhamos nos encontrado apenas em aniversários e no Natal, sempre conversas educadas, mas superficiais. Por alguns minutos, fiquei apenas observando a movimentação. Rodrigo dirigia tudo como um maestro, indicando onde cada caixa deveria ser colocada, conferindo uma lista que tinha na mão. Os carregadores, 2 homens de meia idade que pareciam experientes, aguardavam instruções enquanto fumavam um cigarro encostados no caminhão. "Mãe deve estar dormindo ainda", ouvi Rodrigo comentar com Juliana. "Ela sempre acorda mais tarde nos fins de semana." Era mentira. Ele sabia que eu sempre acordava cedo, todos os dias. Mas era típico dele assumir coisas sobre minha vida sem realmente saber como eu vivia. Juliana estava nervosa, eu percebi. Ela continuava mexendo nos cabelos, um tique que ela tinha quando estava ansiosa. Será que não devíamos ter ligado antes de vir? Para avisar que já estamos aqui? Relaxa, Ju. É minha mãe. Ela não vai se importar. Como se eu não fosse me importar de acordar com um caminhão de mudança na minha porta. Como se minha opinião sobre a hora da chegada não fizesse diferença. Às 8 horas em ponto, eles decidiram que era hora de começar. Rodrigo veio até a porta da frente e tocou a campainha. Uma vez, 2 vezes. Eu deixei tocar. Queria ver até onde ia a paciência dele. "Mãe, chegamos!" Ele gritou, batendo na porta. "Pode abrir?" Levantei devagar da mesa da cozinha, respirei fundo e fui até a porta. Quando abri, lá estava toda a família reunida na minha varanda. Rodrigo na frente, com um sorriso confiante. Juliana logo atrás, segurando a pasta e tentando sorrir. As crianças se escondendo atrás dos pais, de repente mais tímidas. E Dona Francisca, apoiada na bengala, me olhando com uma expressão que misturava gratidão e constrangimento. "Bom dia, pessoal", eu disse, com uma voz mais calma do que eu esperava conseguir. "Bom dia, mãe. Tudo pronto para o grande dia?" Rodrigo falou como se fosse uma festa de aniversário. "Os meninos da mudança já estão aqui. Vamos começar a descarregar?" Olhei para o caminhão parado na rua, depois para as caixas empilhadas na carroceria, depois para os carregadores que aguardavam o sinal verde. Era impressionante a quantidade de coisas que eles tinham. Móveis, eletrodomésticos, caixas e mais caixas de pertences. "Rodrigo, podemos conversar um minutinho? Só nós 2? Ele pareceu surpreso com o pedido, mas concordou. "Claro, mãe. Pessoal, esperem aqui um instantinho." Entramos na sala e fechei a porta. Rodrigo se sentou no sofá,
ainda sorrindo, mas eu percebi que ele estava começando a ficar curioso com o meu comportamento. Filho, eu preciso te falar uma coisa importante. Fala, mãe, mas vamos tentar ser rápidos. Os carregadores cobram por hora. Claro, a preocupação dele era com o dinheiro da mudança, não com o que eu tinha para dizer. Rodrigo, vocês não vão se mudar para cá. O sorriso dele desapareceu instantaneamente. Como assim, mãe? É exatamente isso que você ouviu. Vocês não vão se mudar para esta casa. Ele ficou parado por alguns segundos, como se estivesse processando uma informação que não fazia sentido. Mãe, você não pode estar falando sério. Está tudo combinado. Já pagamos o caminhão, já demos o aviso no apartamento. Vocês fizeram tudo isso sem me perguntar se eu concordava. Mas você disse que sim na terça-feira. Eu disse, tá bom, Rodrigo. Isso não significa que eu concordei. Significa que eu ouvi o que você disse. Ele se levantou do sofá, claramente irritado. Mãe, isso não faz sentido. Você não pode mudar de ideia agora. Tem muita gente envolvida nisso. Eu não mudei de ideia, filho. Eu simplesmente nunca tive a oportunidade de dar minha opinião de verdade. Sua opinião? Mãe, você é minha mãe. Sua opinião é que você quer ajudar a família. E ali estava, a verdade nua e crua. Para Rodrigo, minha opinião já estava predeterminada. Eu não tinha direito de pensar diferente do que ele esperava que eu pensasse. Rodrigo, eu ajudei vocês durante 32 anos. Criei você, paguei seus estudos, sustentei esta família sozinha. Mas agora, aos 59 anos, eu quero viver minha própria vida. Que vida própria, mãe? Você fica aqui sozinha, vendo televisão e costurando. Não é melhor ter a família por perto? Melhor para quem? Para mim ou para vocês? A pergunta o deixou sem resposta por um momento. Ele começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos. Mãe, você não pode fazer isso. Onde vamos morar? Já gastamos dinheiro com o caminhão, já avisamos todo mundo. Esses são problemas que vocês criaram quando tomaram decisões sem me consultar. Mas somos família. Família se ajuda. Família se respeita, Rodrigo. E respeitar significa perguntar antes de decidir sobre a vida de outra pessoa. Ele parou de andar e me encarou. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. E o que eu vou dizer para a Juliana? Para as crianças? Para a Dona Francisca? Você vai dizer a verdade, que vocês tomaram uma decisão sem consultar a pessoa mais importante da situação. Rodrigo saiu da sala como um furacão. Eu o segui, sabendo que a parte mais difícil estava apenas começando. Pessoal, ele disse para a família que aguardava na varanda. A mãe está com uns problemas. Ela não está se sentindo bem para receber visitas hoje. Como assim? Juliana perguntou, preocupada. Dona Berenice está bem? Dona Francisca se aproximou, claramente preocupada com a situação. Eu estou bem, Dona Francisca, respondi saindo da sala. E não são problemas de saúde, eu simplesmente não concordei com essa mudança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana me olhava com a boca aberta, Dona Francisca parecia confusa, e as crianças perceberam que algo estava errado. Vovó, a gente não vai morar aqui? Miguel perguntou, com aquela honestidade brutal das crianças. Não, meu amor, vocês não vão morar aqui. Mas por quê? Isabela tinha os olhos cheios de lágrimas. Você não gosta mais da gente? Meu coração se apertou. Era exatamente isso que eu esperava que não acontecesse. Que as crianças fossem usadas como arma emocional. Eu amo vocês, meus amores. Mas amar não significa ter que morar na mesma casa. Juliana finalmente encontrou sua voz. Dona Berenice, eu não entendo. Rodrigo disse que a senhora tinha concordado. Rodrigo não me perguntou se eu concordava, Juliana. Ele simplesmente me informou que vocês iam se mudar para cá. Mas, Dona Berenice, nossa situação está mesmo difícil. O apartamento é pequeno, minha mãe precisa de cuidados. Juliana, eu compreendo a situação de vocês, mas compreender não significa que eu sou obrigada a resolver. Rodrigo estava vermelho de raiva. Mãe, você não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Família que não me respeitou o suficiente para me perguntar o que eu queria. E agora? O que vamos fazer? Onde vamos morar? Isso é algo que vocês vão ter que resolver. Vocês são adultos, têm trabalho, têm capacidade de encontrar soluções. Um dos carregadores se aproximou. Moço, e aí?
Vamos descarregar ou não? Já estamos aqui há meia hora. Rodrigo olhou para o homem, depois para mim, depois para a família. Não, não vamos descarregar. Mudança de planos. Como assim, mudança de planos? Juliana estava claramente entrando em pânico. Rodrigo, o apartamento já foi entregue. A gente não tem para onde ir. Vão ter que se virar. Procurar um hotel, ir para a casa de parentes, qualquer coisa, mas não vão ficar aqui. Dona Francisca se aproximou de mim. Dona Berenice, por favor, eu sei que é um inconveniente, mas estamos realmente em uma situação difícil. Olhei para aquela senhora idosa, que não tinha culpa de nada, que estava sendo usada como escudo pelos meus próprios filhos. Senti pena dela, mas sabia que se eu cedesse agora, nunca mais seria respeitada. Dona Francisca, eu sinto muito pela situação, mas essa decisão deveria ter sido discutida comigo antes, não depois que tudo já estava combinado. Mãe, isso é crueldade, Rodrigo disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido antes. Você está sendo cruel com sua própria família. Cruel é tomar decisões sobre a vida de outra pessoa sem consultá-la. Cruel é usar crianças e idosos como chantagem emocional. As crianças começaram a chorar. Juliana estava claramente desesperada. Dona Francisca parecia perdida. E Rodrigo me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Você mudou, mãe. Você não é mais a mesma pessoa. Você tem razão, Rodrigo. Eu mudei. Aos 59 anos, eu finalmente aprendi a me respeitar. O carregador se aproximou novamente. Moço, decidiu? Porque se não vamos descarregar, vocês vão ter que pagar a diária mesmo assim. Leva tudo de volta, Rodrigo disse, derrotado. A mudança foi cancelada. Enquanto eles carregavam as caixas de volta para o caminhão, eu fiquei na porta da minha casa, observando. Juliana chorava silenciosamente. Dona Francisca estava sentada no meio-fio, parecendo perdida. As crianças não entendiam o que estava acontecendo. E Rodrigo me lançou um olhar que misturava decepção, raiva e algo que eu nunca havia visto antes: respeito. Quando o caminhão partiu e os carros se foram, eu fechei a porta da minha casa e me apoiei nela. Minha casa estava silenciosa novamente. Minha paz estava restaurada. Mas o que eu sentia não era exatamente paz. Era uma mistura de alívio, tristeza e algo totalmente novo. Orgulho de mim mesma. Pela primeira vez na vida, Berenice Carvalho havia dito não. E o mundo não havia acabado. Pensei que depois que eles fossem embora, eu teria paz, pelo menos por alguns dias. Mas me enganei. Rodrigo voltou no domingo pela manhã, sozinho desta vez, com uma cara que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de raiva contida e determinação. Era claro que ele havia passado a noite inteira pensando em argumentos para me convencer a mudar de ideia. Eu estava regando minhas plantinhas do quintal quando ouvi o portão se abrir. Nem precisei me virar para saber quem era. Reconheci o som dos passos dele na grama. Mãe, precisamos conversar. Terminei de regar o manjericão antes de me virar. Bom dia, Rodrigo. Dormiu bem? Não, mãe, não dormi bem. Passamos a noite em um hotel barato porque não tínhamos para onde ir. E onde estão a Juliana e as crianças agora? Na casa da mãe da Juliana, provisoriamente. Ele disse a palavra como se fosse algo sujo na boca. Dona Francisca teve que ir para a casa do filho mais novo. Você tem ideia da humilhação que foi? Guardei o regador e me virei para ele completamente. Rodrigo, vocês são adultos. Situações como essa fazem parte da vida adulta. Encontrar soluções para os próprios problemas. Mãe, pelo amor de Deus, nós somos sua família. E como família, vocês deveriam ter me respeitado o suficiente para me consultar antes de tomar decisões que afetam minha vida. Ele começou a andar de um lado para o outro no quintal, como um animal enjaulado. Tá bom, mãe. Você estava certa. A gente errou em não te perguntar antes. Agora você já deu a lição, já mostrou que tem vontade própria. Podemos voltar ao normal? Normal? Eu quase ri. Rodrigo, você acha que isso foi uma birra? Uma lição de moral? Não foi? Não, filho. Foi uma decisão. Uma decisão definitiva. Ele parou de andar e me encarou. Mãe, você não pode estar falando sério. Somos sua família. Esta casa é grande demais para você sozinha. Esta casa é do tamanho perfeito para mim, Rodrigo. Mas você vai ficar velha, vai precisar de cuidados. Quando esse dia chegar,
Eu vou procurar cuidados profissionais. Pessoas que me cuidem por escolha, não por obrigação ou chantagem emocional. A expressão no rosto dele mudou. Era como se ele estivesse finalmente entendendo que eu não ia ceder. Mãe, eu não entendo o que aconteceu com você. Você sempre foi uma mãe tão boa, tão compreensiva. Eu ainda sou uma boa mãe, Rodrigo. Mas ser boa mãe não significa ser capacho. Capacho? Ele parecia genuinamente ofendido. Eu nunca te tratei como capacho. Filho, você entrou na minha casa sem permissão para me informar, não perguntar, informar que 4 pessoas iam se mudar para cá. Como você chama isso? Ele ficou calado por um momento, e eu vi algo mudando na expressão dele. Era como se estivesse realmente processando pela primeira vez como suas ações pareciam do meu ponto de vista. Mas mãe, eu pensei que você ia ficar feliz. Você sempre reclamou que vivia sozinha. Eu nunca reclamei de viver sozinha, Rodrigo. Quem disse isso foi você. Você que sempre falava que era triste eu morar sozinha nesta casa grande. Por que é triste? Para quem? Para mim ou para sua consciência? Ele abriu a boca para responder, mas fechou sem dizer nada. Pela primeira vez na vida, meu filho estava ficando sem argumentos. Rodrigo, senta aqui, disse, apontando para a cadeira de plástico que eu sempre deixava no quintal. Vou te contar uma coisa. Ele se sentou, ainda com cara de quem não estava entendendo nada. Filho, você sabe quanto tempo eu levei para comprar esta casa? Sei lá, mãe. Alguns anos? 10 anos, Rodrigo. 10 anos economizando centavo por centavo, costurando até altas horas, abrindo mão de tudo que uma mulher tem direito de ter. Você sabe por quê? Ele balançou a cabeça. Porque eu queria um lugar que fosse verdadeiramente meu. Um lugar onde eu pudesse ser eu mesma, onde ninguém pudesse me dizer o que fazer, como decorar, que horas acordar, o que cozinhar. Mas ninguém ia mandar em você. Rodrigo, você acabou de passar 3 dias me dizendo onde cada pessoa ia dormir na minha casa, sem me perguntar se eu concordava. Ele ficou quieto novamente. E sabe o que mais? Esta casa não é só minha casa. É meu símbolo de independência. É a prova de que eu consegui construir uma vida sozinha depois que seu pai se foi. É minha conquista mais importante. Mas mãe, deixa eu terminar. Minha voz estava mais firme agora. Vocês queriam transformar minha conquista na solução para os problemas de vocês. Queriam que eu abrisse mão da minha paz, da minha privacidade, da minha rotina para resolver uma situação que vocês criaram. Rodrigo passou as mãos pelo rosto, visivelmente frustrado. E o pior de tudo, continuei, é que vocês fizeram isso achando que eu não tinha direito de recusar, como se minha opinião não importasse. Sua opinião importa, mãe. Importa tanto que vocês nem se deram ao trabalho de perguntar qual era. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu observava meu filho processando tudo que eu havia dito, e pela primeira vez vi algo parecido com compreensão em seus olhos. Mãe, eu acho que nunca pensei nisso dessa forma. Eu sei, filho. Você se acostumou a me ver como alguém que estava sempre disponível para resolver os problemas da família. Mas eu não sou isso. Então o que você é? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos pensando antes de responder. Eu sou Berenice, uma mulher de 59 anos que trabalhou a vida inteira, que criou 3 filhos sozinha, que conseguiu conquistar sua independência e que agora quer viver o resto da vida com dignidade. E isso significa não ajudar a família? Significa ajudar quando eu escolher ajudar, da forma que eu escolher ajudar. Não ser obrigada a ajudar da forma que vocês decidem que eu devo ajudar. Rodrigo se levantou da cadeira e começou a andar novamente. Mãe, e se eu pedisse desculpas? Se a gente conversasse direitinho sobre as condições, sobre como seria a convivência? Rodrigo, não é uma questão de condições, é uma questão de escolha. E eu escolho não ter 4 pessoas morando na minha casa. Mas onde vamos morar? Vocês vão encontrar uma solução. Vocês são adultos, têm trabalho, têm capacidade. Mas vai ser difícil, vai demorar. Filho, dificuldades fazem parte da vida. Você não pode esperar que sua mãe resolva todos os seus problemas para sempre. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era respeito misturado com decepção. Você realmente mudou, mãe. Eu amadureci, Rodrigo. Finalmente aprendi a me valorizar. E se eu disser que isso vai prejudicar nossa relação?
Se nossa relação só funciona com você me desrespeitando, então talvez seja melhor ela mudar mesmo. Essas palavras saíram da minha boca com uma firmeza que me surpreendeu. Rodrigo ficou parado, me olhando como se estivesse vendo uma estranha. Eu não acredito que você está fazendo isso. Eu não acredito que demorei 59 anos para fazer isso. Ele caminhou em direção ao portão, mas parou antes de sair. Mãe, isso não vai ficar assim. Vou dar um jeito de resolver nossa situação, mas isso não acabou. Para mim acabou, Rodrigo. Vocês não vão morar aqui. Essa decisão não vai mudar. Depois que ele saiu, me sentei na cadeira onde ele havia estado e respirei fundo. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por ter mantido minha posição, tristeza por ver como nossa relação havia chegado a esse ponto, mas pela primeira vez na vida, eu havia colocado meus próprios limites. Havia defendido meu espaço, minha paz, minha escolha. E mesmo que isso custasse minha relação com Rodrigo, eu sabia que havia feito a coisa certa. Olhei ao redor do meu quintal, minhas plantinhas bem cuidadas, minha cadeira onde eu gostava de tomar café da manhã nos domingos, meu varal onde eu pendurava minhas roupas sem pressa. Tudo aquilo continuaria sendo meu, continuaria sendo meu refúgio, meu espaço de paz. E pela primeira vez em muito tempo, isso me bastava completamente. Naquela tarde, liguei para Patrícia e Luciana. Contei para elas o que havia acontecido, esperando talvez algum julgamento, alguma crítica. Mas ambas me apoiaram. Mãe, você fez certo, disse Patrícia. Rodrigo sempre achou que você estava obrigada a resolver os problemas dele. A gente te apoia, mãe, disse Luciana. Você tem direito de viver sua vida em paz. Quando desliguei o telefone, me dei conta de algo importante. Eu tinha criado 3 filhos, mas apenas 2 haviam aprendido o que significava respeito. E talvez fosse tarde demais para ensinar isso ao terceiro. Mas não era tarde demais para eu aprender a me respeitar. E era isso que eu estava fazendo, finalmente, aos 59 anos de idade. 6 meses se passaram desde aquele sábado que mudou minha vida para sempre. Hoje, enquanto tomo meu café da manhã na mesinha da cozinha, sozinha, no meu ritmo, sem pressa, posso dizer com absoluta certeza que foram os 6 meses mais libertadores da minha existência. A primeira semana após o confronto foi estranha. Eu acordava todas as manhãs esperando ouvir o barulho de crianças correndo, ou Juliana organizando alguma coisa, ou Dona Francisca tossindo no quarto ao lado. Mas havia apenas silêncio. Meu silêncio. Minha paz. Inicialmente, confesso que senti um aperto no peito. Não era exatamente arrependimento, mas uma sensação de vazio que eu não sabia se era boa ou ruim. Durante tantos anos, minha vida havia sido preenchida pelas necessidades de outras pessoas que eu havia esquecido como era viver apenas para mim mesma. Carmen foi fundamental nessas primeiras semanas. Ela vinha tomar café comigo todas as manhãs, me ajudando a redescobrir quem era Berenice quando não estava sendo mãe, sogra ou provedora de soluções. Sabe o que você precisa fazer? Ela me disse numa dessas manhãs. Precisa fazer uma lista de todas as coisas que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. A princípio, achei bobagem. Que lista? Eu já estava com 59 anos, que coisas novas poderia querer fazer? Mas depois, sozinha na minha sala, comecei a pensar. E as ideias foram surgindo, uma por uma, como flores desabrochando depois de um longo inverno. Sempre quis aprender a dirigir, mas nunca tive dinheiro para as aulas. Sempre quis fazer um curso de culinária, não para cozinhar para outros, mas para aprender pratos que eu gostasse de comer. Sempre quis viajar, nem que fosse para cidades próximas, só para conhecer lugares novos. Sempre quis ter um jardim de verdade, não apenas vasinhos no quintal. Com o dinheiro que havia economizado na conta secreta, comecei a transformar esses sonhos em realidade. A primeira coisa que fiz foi me matricular na autoescola. Aos 59 anos, era a aluna mais velha da turma, mas também a mais determinada. O instrutor, um rapaz jovem chamado Carlos, ficou impressionado com minha dedicação. Dona Berenice, a senhora aprende mais rápido que muito jovem que vem aqui, ele disse no dia que tirei minha carteira. E dirige com muito mais cuidado. Comprei um carro usado, um Palio azul que estava em bom estado. Não era nada luxuoso, mas era meu. Quando senti o volante nas mãos pela primeira vez, sozinha no carro, foi como se um mundo inteiro de possibilidades se abrisse diante de mim.
A segunda conquista foi o jardim. Contratei um jardineiro para me ajudar a transformar meu quintal pequeno em um verdadeiro cantinho verde. Plantamos rosas, jasmins, uma pequena horta com temperos e verduras. Todos os dias, pela manhã, eu regava minhas plantas e conversava com elas. Parece bobagem, mas elas pareciam entender que finalmente alguém estava cuidando delas com amor e paciência. O curso de culinária foi outra descoberta incrível. Durante décadas, eu havia cozinhado por obrigação, sempre pensando no que os outros queriam comer. No curso, aprendi a cozinhar para o meu próprio prazer. Descobri que gosto de comida temperada, que adoro doces sofisticados, que tenho jeito para massas caseiras. Patrícia e Luciana vinham me visitar regularmente, sempre impressionadas com as mudanças. "Mãe, você está diferente", Patrícia me disse num domingo que veio almoçar. "Está mais feliz." "Estou descobrindo quem eu sou quando não estou preocupada em agradar todo mundo", respondi, servindo um risoto de camarão que havia aprendido a fazer. "E o Rodrigo?", Luciana perguntou. "Você tem notícias dele?" Era uma pergunta que eu sabia que viria. Rodrigo havia tentado me contatar algumas vezes nos primeiros 2 meses. Ligações que eu não atendia, mensagens que eu não respondia. Não porque estivesse com raiva, mas porque sabia que ele ainda não estava pronto para me ver como eu realmente era agora. "Soube por uma vizinha que eles conseguiram alugar uma casa no bairro do centro", contei para as meninas. "Uma casa grande com quintal. Pelo que parece, está dando tudo certo para eles. E Dona Francisca? Está morando com o filho mais novo. Pelo que me contaram, ela está bem cuidada." A verdade é que, embora sentisse falta dos netos, eu não sentia falta do drama constante que era a relação com Rodrigo. Pela primeira vez em décadas, eu acordava todas as manhãs sem me perguntar que problema familiar eu teria que resolver. Foi no 4º mês que aconteceu algo que mudou tudo definitivamente. Eu estava no supermercado, escolhendo ingredientes para um bolo que queria fazer, quando ouvi uma voz familiar. "Dona Berenice!" Me virei e vi Juliana, minha ex-nora, com Miguel e Isabela. As crianças correram para me abraçar e eu senti o coração se apertar de saudade. "Oi, vovó, você sumiu!", Miguel disse, me abraçando forte. "Sentimos sua falta", Isabela murmurou, tímida como sempre. Juliana estava diferente. Parecia mais madura, mais confiante. "Dona Berenice, como a senhora está?" "Estou bem, Juliana." "Muito bem. E vocês?" "Estamos nos adaptando na casa nova. Foi difícil no início, mas conseguimos nos organizar." Conversamos por alguns minutos. Juliana me contou que Rodrigo havia sido promovido no trabalho, que as crianças estavam gostando da escola nova, que Dona Francisca estava bem cuidada na casa do cunhado. "Dona Berenice", ela disse antes de irmos embora, "eu queria pedir desculpas. A gente realmente não pensou na senhora quando decidiu a mudança. Foi egoísmo nosso." "Obrigada por dizer isso, Juliana. Significa muito para mim." A senhora perdoaria o Rodrigo se ele pedisse desculpas também?" Olhei para ela, depois para meus netos, que me olhavam com aqueles olhinhos esperançosos. "Juliana, eu nunca deixei de amar o Rodrigo, mas nossa relação só pode continuar se ele entender que eu também tenho direitos e vontades. Se ele conseguir me ver como uma pessoa, não apenas como uma mãe disponível." Ela assentiu, compreendendo. "Posso trazer as crianças para te visitar às vezes? Elas sentem muito sua falta." "Claro que pode, mas com uma condição: que seja para nos visitarmos por prazer, não por obrigação ou necessidade." 2 semanas depois, Rodrigo apareceu na minha porta. Sozinho, sem a arrogância de antes, com uma expressão que eu demorei alguns segundos para reconhecer: humildade. "Oi, mãe." "Oi, filho." "Entre." Ele se sentou na minha sala, olhando ao redor. Eu havia redecorado alguns cantos, colocado plantas novas, mudado alguns móveis de lugar. A casa está diferente. "Eu estou diferente, Rodrigo." Ficamos em silêncio por alguns minutos antes que ele falasse. "Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade." "Estou ouvindo. Eu nunca parei para pensar como você se sentia. Sempre achei que você estava ali para resolver nossos problemas, como se fosse sua obrigação. Nunca pensei que você tinha vontades próprias, sonhos próprios." Ele pausou, claramente emocionado. "Esses meses me fizeram entender uma coisa. Eu não conhecia minha própria mãe.
Conhecia apenas a mulher que resolvia meus problemas. E agora? Agora eu gostaria de conhecer a Berenice, a mulher que minha mãe é quando não está cuidando de todo mundo. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez que meu filho me via como uma pessoa completa. Rodrigo, eu sempre vou ser sua mãe. Mas agora eu também sou eu mesma. Posso começar de novo? Tentar construir uma relação diferente com você? Claro que pode, filho. Mas nos meus termos também. Com respeito, com consideração. Eu entendo. Ele se levantou para ir embora, mas parou na porta. Mãe, você está feliz? Olhei ao redor da minha casa. Pensei na minha rotina de liberdade, nos meus novos hobbies, na paz que eu sentia todas as manhãs. Estou, Rodrigo. Pela primeira vez em muitos anos, eu estou verdadeiramente feliz. Hoje, enquanto escrevo esta história, posso dizer que aos 60 anos, sim, já fiz aniversário, eu finalmente aprendi a viver. Não para os outros, não para agradar ninguém, não para ser aceita. Eu vivo para mim, respeitando meus limites e exigindo que outros também os respeitem. Rodrigo e eu estamos reconstruindo nossa relação. Devagar, com respeito mútuo. As crianças me visitam regularmente e nossa convivência é muito mais gostosa agora que não há obrigações forçadas. Patrícia e Luciana continuam sendo minhas parceiras de sempre. E eu? Eu sou Berenice Carvalho, uma mulher que demorou 59 anos para aprender que amor próprio não é egoísmo. Que dizer não às vezes é a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.